Convido você a trazer toda a tua mente para cá, teu coração para cá, firmar todo o teu pensamento em Deus. Não se distraia com nada. Peça ao Espírito Santo que ajude você a ouvir 100% do que Ele quer falar. Ouça com atenção, ouça com devoção, ouça com o seu coração íntegro, porque o Espírito Santo sempre fala com a sua igreja, com a igreja de Jesus. E Ele vai falar conosco nessa noite. Você crê assim? Pastor Ronaldo nos lembrou semana passada que perguntas nos fazem enxergar novos caminhos, novos momentos para a nossa vida, e quem sabe pode nos transformar. Nos lembrou também que afirmações falam do que já sabemos, mas perguntas nos levam a reflexões que podem transformar extraordinariamente a nossa vida. As perguntas que Deus fez ao longo das Escrituras a homens e mulheres foram grandes pedagógicos que mudaram radicalmente a forma de pensar e, por consequência, a forma de viver também. Ele falou-nos na inauguração dessa série sobre as duas primeiras perguntas que talvez aparecem na Bíblia. Primeira direcionada a Adão. Qual era a pergunta a Adão? Onde está você? E falou sobre as implicações dessa pergunta. E depois ele falou sobre uma segunda pergunta, agora direcionada a um dos seus filhos, filhos de Adão e Eva. Caim, qual foi a pergunta? Onde está o seu irmão? E falou sobre o desdobramento dessas perguntas e a expectativa que Deus tinha em relação à resposta que tanto Adão quanto Caim deveriam dar a Deus. E eu queria ampliar um pouco mais, talvez na mesma direção daquilo que o pastor Ronaldo começou a falar-nos na semana passada. E para isso eu queria ver junto com vocês, estudar um caso bíblico. Talvez o caso bíblico que fale melhor sobre conversão. Há tanta gente que tem algumas ideias sobre conversão. Dá-se o nome de conversão a tantas coisas que eventualmente nem conversão são a Cristo. Mas aqui tem um caso concreto de uma conversão extraordinária que mudou a vida de uma pessoa e mudou a vida da história da humanidade também. Um caso que a gente pode se identificar com ele, pela sua natureza, por seu encontro com Cristo e para a forma como ele viveu após esse encontro, e uma pergunta objetiva que Jesus fez diretamente a ele. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia já em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo por meio da vida dos santos apóstolos de Jesus, Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Se você não tem uma Bíblia impressa, nem virtual, vai aparecer na tela, mas é importante que a gente mantenha nossos olhos, nosso coração, na leitura bíblica das Escrituras, da Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos de 1 a 19, será a nossa leitura nessa noite. E diz assim na minha versão NAA, Nova Almeida Atualizada: Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente ou repentinamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4, ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Qual é a pergunta? Por que você me persegue? Verso 5, ele perguntou: Senhor, quem é você? E agora Jesus usa as mesmas expressões, não mais como uma indagação, uma pergunta, mas uma afirmação. Antes ele diz, então, Jesus disse a ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas, levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias, quantos dias? 3 dias, sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. 3 dias cego e jejuando. E nós vamos ver adiante, orando também. Aí o verso 10 agora é introduzido uma personagem importante na história, que eu quero fazer um destaque lá para o final da mensagem. Havia em Damasco, no verso 10, está escrito, um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor.
Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure por um homem de nome Saulo, ele é da região de Damasco, aliás, de Tarso. Ele está orando. O que ele está fazendo? Orando. Ele está orando. E numa visão viu-se entrar um homem chamado Ananias, no caso você, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E olha o discurso de Ananias falando diretamente com Jesus. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, desse tal Saulo. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E no verso 16, pois eu vou mostrar a ele o quanto ele, Saulo, deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E o verso 19 que você pode ler comigo: e depois de comer, sentiu-se fortalecido. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Espírito Santo, esta é a palavra de Jesus. Esta é a igreja do Senhor. Peço-te que nessa noite tu nos ajude, como ajudou Paulo, a ver as escamas dos seus olhos caindo, a ver o Espírito Santo agindo na sua vida pela primeira vez, e sermos fortalecidos para a continuidade da jornada que temos também. Ajuda-nos nessa noite, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. O que podemos aprender com esse diálogo entre Jesus e Saulo? Queria destacar 3 coisas no início dessa mensagem, a título de introdução, 3 coisas que nós podemos aprender com esse encontro e esse diálogo entre Jesus e Saulo, para poder aplicar na nossa vida também. Primeira coisa que a gente pode aprender com esse encontro, ou com esse diálogo entre Jesus e Saulo, é que quando Jesus fala, não há necessidade de argumentações humanas para a gente se justificar. Quando Jesus fala conosco, não há nenhuma necessidade de argumentação humana para tentar demover Jesus daquilo que ele já definiu que é, porque ele sabe de todas as coisas. Digo isso porque Saulo não ficou se justificando. Quando ele é perguntado frontalmente por que perseguia Cristo, a Jesus, e essa é a pergunta central, não vou fugir dela, vou apropriar para a nossa realidade no fim da mensagem para uma aplicação objetiva, mas a pergunta aqui gira em torno do: por que é que você me persegue? Uma pergunta muito particular, muito direta a Saulo por causa da sua vida e sua obra naqueles dias. Você volta um pouquinho, retroage um pouquinho na história bíblica, das narrativas aqui de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, médico e discípulo de Jesus. Nos capítulos 8 e 7, você vai encontrar Saulo sendo introduzido na história como um grande e ferrenho perseguidor da igreja de Jesus, perseguidor de cristãos, perseguidor de irmãos e irmãs como eu e você, no passado, no primeiro século. E as escrituras vão dizer que esse homem estava tão cego pela religião, tão apaixonado pela tradição judaica, que ele consentiu na morte de Estevão. Ele não praticou, mas ele consentiu. Mais adiante, se você depois for ler na sua casa Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, quando ele faz uma das suas defesas gerais sobre aquilo que estava pregando a respeito de Jesus e a ressurreição, ele vai dar como defesa o seu testemunho pessoal. E no meio do seu testemunho pessoal, ele citando esse dia glorioso que ele se encontrou com Cristo e a vida dele foi transformada de um zeloso perseguidor para um apaixonado perseguido, ele vai contar que ele consentiu na morte. E ele sentia muito por aquela ignorância que praticou. Mas agora, quando ele está sendo confrontado pela pergunta de Jesus: por que você me persegue? Veja que a narrativa bíblica não conta que Saulo ficou: Senhor, eu não sabia, eu era ignorante do que eu fazia.
Senhor, eu não fiz por mal, porque tem coisa que a gente não faz com má intenção, mas é uma má ação. E é tão doloroso ou tão dolorido quanto se fosse intencional. Por isso a gente vai ver na nossa literatura de direito, que às vezes você pode ser condenado por crime doloso ou culposo, e você deve saber naturalmente a diferença, a intenção. Ele não ficou argumentando. Sabe o que é? O senhor está me perguntando, mas eu sou vítima da situação. Eu sou ignorante do assunto. Então a gente aprende aqui com Saulo, que quando Jesus fala conosco, quando Jesus nos confronta em algum pecado, algum erro de percurso na nossa vida, a melhor coisa que nós podemos oferecer a Jesus é o nosso silêncio e a nossa reflexão. Ótima resposta. Nós estamos na época que as pessoas querem falar o tempo todo. Elas querem argumentar o tempo todo sobre tudo. Nós somos a geração mais bem informada da história. Mais bem informada. Mas talvez sejamos a geração mais mal formada da história. Porque em todo tempo a gente quer argumentar. A gente quer sempre se defender. Mesmo quando não somos atacados, a gente quer se defender. E às vezes nós podemos fazer isso com Jesus também. Ele faz perguntas a nós, confrontadoras, com caráter pedagógico, de nos trazer a lucidez, expandir a nossa compreensão, não para não nos punir, ou para nos destruir, mas perguntas que querem mexer com as nossas convicções mais profundas da nossa vida. Jesus não queria estragar a vida do Saulo. Não queria esmagá-lo. A pergunta não era para condená-lo ou absolvê-lo. A pergunta era para levá-lo à reflexão. E eu gosto muito que a narrativa bíblica não conta que ele ficou se justificando. Porque quando Jesus fala, não há necessidade de argumentação humana. Ele nos conhece completamente. Inclusive as nossas motivações. Então nós podemos aprender que quando Jesus nos confronta em nossos pecados, silêncio, reflexão e abandono dos maus caminhos são a melhor resposta que nós podemos oferecer a Jesus. Amém? Segunda coisa que nós podemos aprender com esse diálogo entre Jesus e Saulo é que quando Jesus dá uma ordem, obediência é a única resposta correta que podemos dar a ele. Vejam, por exemplo, que depois desse encontro e do impacto desse encontro, que a gente viu aqui os detalhes, uma luz brilhando mais que o meio-dia, luz essa que foi capaz de cegar um homem durante 3 dias, depois dessa coisa mística, estrondosa, a primeira coisa que Jesus diz a ele, você pode conferir aí na sua Bíblia, no verso de número 6, vamos conferir juntos aqui. Depois de falar com ele, depois de argumentar com ele, depois de responder a ele, no verso de número 6, Jesus dá uma ordem expressa e direta, dizendo, mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão a você o que fazer. Já no início da sua conversão, nós já vemos aqui um traço muito comum e característico do que é a conversão universal na vida de todos nós. Qual é esse traço comum? Obediência. Obediência irrestrita e imediata. Quando nós passamos, ou atestado de que passamos, de não mais senhores da nossa própria vida, mas para debaixo do senhorio de Cristo, o fator comum entre nós, seja Saulo ou seja nós no presente século, é que nós passamos a viver em obediência a Jesus. E veja, o homem está cego. Esse encontro durou talvez poucos minutos ou segundos, talvez. O diálogo é curtíssimo. Ele conhecia muito pouco ainda sobre Jesus. Mas ele recebe já uma primeira ordem no primeiro encontro com Jesus. Jesus dá uma ordem assertiva a ele, mas ainda em certo aspecto subjetiva. Porque ele diz, levante-se, continue a tua jornada, vá até Damasco, fique lá. E lá você vai receber instruções do que você deve fazer daqui por diante. Ele não estava à toa nessa trajetória, nesse trajeto. Você leu comigo que ele tinha uma agenda para cumprir em Damasco, pouco mais de 270 quilômetros de Jerusalém, 6 dias a pé, talvez para ir mais rápido foi a cavalo, não está dito aqui no texto, mas era comum. Ele tinha uma agenda para cumprir, e junto com essa agenda ele quis carta do chefe dos sacerdotes, para poder, encontrando algum cristão como eu e você, prender, pôr na cadeia, e quem sabe até executar ou dar ordem de execução. Ele tinha uma agenda, ele estava no auge da sua vida, ele tinha o que fazer, não estava à toa lá. Mas Jesus diz, você continue a tua jornada, mas a tua agenda mudou. Você agora não vai fazer o que você estava intencionado fazer,
você vai chegar no mesmo lugar, só que agora você vai fazer outras coisas que eu nem vou dizer para você. Imagina se Jesus pede para a gente, irmãos, e eventualmente Jesus tem pedido para muitos de nós algumas coisas que não cabem na nossa compreensão humana, no nosso imaginário, e principalmente não se acomoda na nossa vontade. A nossa resposta é relativizar se Jesus falou conosco mesmo. Esse Saulo tem poucos minutos de conversão, um encontro extraordinário com Cristo, e já nesse primeiro encontro Jesus dá uma ordem a ele. E o que é que ele faz? Imediatamente, mesmo cego, mesmo sem saber quando, como e com quem, ele atende à primeira ordem que recebe de Jesus. Fica para mim e para você aqui uma exortação de amor, uma inspiração do céu e profética. Se Jesus tem te pedido alguma coisa, não relativize. Não tente acomodar na sua agenda pessoal. Não tente argumentar com Jesus como é que essas coisas vão se dar. Dê a ele a resposta que Saulo deu. Ainda que eu não enxergue a jornada, ainda que eu não esteja compreendendo o que é que o Senhor vai fazer para o futuro, eu quero te obedecer. Este é o maior sintoma de alguém que está convertido a Cristo. Ele passa para debaixo do governo de Jesus. O que Jesus manda, ele faz. O que Jesus manda, ele faz. Esse é um dos maiores sintomas de alguém que nasceu de novo, que converteu-se a Cristo. Ele põe-se debaixo do senhorio de Jesus. O que Jesus manda é o que ele vai fazer. E nós não vamos questionar quem o instruiria, como se daria isso, em que circunstâncias. E olha que coisa extraordinária, não tinha nenhuma promessa envolvida para a obediência. Do tipo, faz o que eu estou mandando e eu vou dar para você uma recompensa. É verdade que há tantas e tantos mandamentos na Bíblia, que junto com esse mandamento, Deus deixou claro uma promessa, uma bênção correspondente para aqueles que executam. Mas nesse primeiro momento na vida de Saulo, ele tem uma ordem direta, ele tem um mandamento expresso, e não tem uma recompensa ali, para de alguma forma convencê-lo a fazer o que Jesus estava mandando-o fazer. Pode olhar para essa nossa geração um pouco confusa, um tanto quanto abstrata, que mandamentos sem promessa as pessoas estão cada vez mais, como diz o pastor Ronaldo, cancelando. Isso não pode vir de Deus. Não tem nenhum benefício a mim. O que eu vou ganhar se eu obedecer Jesus? Qual é a minha recompensa se eu obedecer uma ordem de Jesus? Quanto que o meu sacrifício vai ser considerado, recompensado e valorizado? Irmãos, isso não é evangelho de Jesus. Nós obedecemos a Jesus porque o amamos. Nós obedecemos a Jesus porque a recompensa de quem obedece a Jesus é a alegria de obedecer a Jesus. A alegria dos filhos e filhas de Deus não são as recompensas que o Senhor nos dá, embora Ele nos dê. Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é cheio de graça, mas nós não podemos associar condições a nenhum mandamento de Jesus. Se Ele nos mandou fazer, a bênção está em fazer. Nós aprendemos isso com Paulo. Poucos minutos de conversão, recebe uma ordem sem nenhuma recompensa expressa nela, e obedece imediatamente, sem fazer questionamentos, de coração pronto. Nós aprendemos, com esse encontro de Saulo e de Jesus, e desse diálogo, que quando Jesus dá uma ordem, obediência é a melhor resposta que nós podemos dar a Ele. E qual é o benefício, pastor? O benefício é ser considerado uma pessoa obediente a Jesus. Porque o apóstolo João, o apóstolo que mais falou sobre amor prático, diz que obediência é igual a amor. Quem ama, obedece. Quantos são pais aqui? Quando a gente é pai de crianças pequenas, de adolescentes para baixo, e talvez seja a experiência dos pais de jovens e adultos, uma das coisas que mais dá alegria para o nosso coração é quando você pede alguma coisa para o filho e ele faz imediatamente, sem questionar e com um sorriso no rosto. É ou não é uma delícia para o coração humano de um pai e de uma mãe? Quando vocês tiveram essa experiência? Por favor, se seu filho estiver do lado aí, você já deve ter visto. Não usa isso para atacar o filho, não. Certo, Maurão? Nós temos um filho praticamente aí, talvez um pouquinho mais cedo a tua, mas eu tenho ali a me ouvindo, ele em casa o couro come, irmãos. O bicho pega lá, a maioria é feminino, né? De 3, 2 são mulheres, então 66,6% lá da coisa é mulher. Então eu estou
Em minoria sempre. Mas graças a Deus tem uma esposa abençoada e uma filha também. Graças a Deus. Mas como que a gente se sente quando nossos filhos obedecem de forma imediata, rápida e com um sorriso no rosto? A gente às vezes não sabe nem lidar, a gente não chegou nessa fase, né? Você pede, ele reage assim, você fala, ué, não sei o que fazer. Nunca cheguei nessa fase. Mas você vai chegar em nome de Jesus. Se o nosso coração humano se alegra com os filhos nessa perspectiva, imagine o nosso Pai Celestial na pessoa do seu Filho Jesus, quando nos vê andando em obediência porque o amamos, sem que tenha nenhuma recompensa envolvida, sem que não tenha um dinheiro envolvido no assunto, um benefício, uma porta aberta. Amigos, esse é um dos maiores sintomas de conversão, quando nós somos capazes de, quando Jesus nos pede alguma coisa, ainda que nos custe muito, que faça muito pouco sentido, a gente se movimenta em obediência. Isto é amor. Mas há uma terceira coisa que a gente pode aprender com esse encontro de Saulo e de Jesus, e particularmente dessa conversa, desse diálogo. Terceiro aspecto que a gente pode aprender é, quanto mais perto de Jesus estamos, mais perto das pessoas ele nos leva. Eu estou aqui importando uma fala que o pastor Ronaldo falou aqui semana passada e tem falado com muita recorrência. Quanto mais perto de Jesus, mais perto das pessoas. Porque a nossa saúde espiritual é simples, é básico, mas pode ser uma chave de virada para a tua vida. Nossa qualidade de vida espiritual, ela é medida pela relação que temos com Jesus e com os de Jesus. Nada fala mais de saúde espiritual do que os nossos relacionamentos, na vertical e na horizontal. Quer saber alguma pessoa está bem na vida? Veja como ela se relaciona com Jesus, como ela se relaciona frequentemente, diariamente, com as escrituras, com a oração e com as pessoas. Atestado de saúde não é o que o médico dá. Aquela atestado de saúde, ele é importante para o corpo. Ele é importante sim. Mas o atestado de saúde espiritual as escrituras dão. Para quem? Para aqueles que se relacionam com Jesus, obrigatoriamente ou de forma necessária e automática, você quer se relacionar bem com as pessoas. Aliás, esse tem sido um dos maiores sintomas de evangelismo na vida das pessoas. Quando alguém tem um encontro com Jesus, um encontro poderoso como Saulo teve, talvez não com toda essa pirotecnia que a Bíblia está dizendo aqui, mas um encontro com o mesmo Jesus que Saulo se encontrou no caminho para Damasco, é quando essas pessoas, quando têm encontro com Jesus, elas voltam para casa com a sua percepção do outro transformada. Ela volta para casa e ela não dá mais aquele mesmo valor que dava à esposa. Ele não dá mais aquele mesmo valor que dá, ela não dá mais esse valor que dava antes ao marido, ou os pais aos filhos, os filhos aos pais. Isso ganha um grau elevado de importância. A gente volta para casa descobrindo que as pessoas são sagradas, que a vida é sagrada, que as pessoas são sagradas. Então a gente já não quer mais conviver com elas como convivíamos antes do encontro com Jesus, porque a partir do encontro com Jesus, os nossos olhos são abertos, escamas caem dos olhos, e a gente começa a olhar o outro como uma bênção na nossa vida. Ninguém é mais agora o culpado de eu não ser melhor do que eu sou. Ninguém é mais uma concorrente da minha vida para eu ser mais abençoado. Os meus filhos descobrem que são uma bênção. Ainda que você esteja convivendo com filhos que estejam te dando muita dor de cabeça e dor no coração. Os filhos, as escrituras dizem que eles são uma herança bendita que o Senhor nos deu. E nós não sabíamos disso antes do encontro com Cristo. Mas agora, nesse encontro com Cristo, nós descobrimos que os nossos filhos são uma bênção. As crianças que temos envolvidas nessa comunidade, estão agora no Comuna Kids, são uma bênção. Os adolescentes dessa nossa comunidade, que basicamente à noite se concentram naquele lugar, eles são uma bênção. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que o Senhor diria a vocês aqui agora. Vocês são uma bênção. Os jovens da nossa comunidade não são atrapalhos, eles são uma bênção. As mulheres da nossa comunidade são uma bênção. Os homens da nossa comunidade, bênção. Os mais idosos, os mais sábios de cabelo branco, vocês são uma bênção na nossa comunidade. Quando a gente tem um encontro com Jesus, ninguém é mais uma maldição na nossa vida. Seu marido é uma bênção. Vai ser uma bênção maior. Sua esposa é uma bênção. Mulher não tem mais lugar para ser bênção maior, eu quero chegar no limite.
Mas sabe, a gente começa a olhar como uma bênção. Pastor da igreja é uma bênção. Pessoal que trabalha no diaconato é uma bênção. Pessoal que nos ajuda na transmissão em todas as suas áreas são uma bênção. As células são uma bênção. Quantos já estão numa célula? Deixa eu ver. Diga, minha célula é uma bênção. Você não conhece, pastor? Conheço sim. Célula é uma bênção. Pela sua natureza, ela é uma bênção. O problema é quando a gente chega lá. Mas aí o Senhor trabalha na nossa vida e a gente faça ser uma bênção junto com a célula toda. Uma bênção. Os irmãos são uma bênção. O pessoal que nos ajuda com a limpeza aqui, uma bênção. As pessoas são bênção. Sabe quando a gente descobre isso? Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Esse é outro sintoma de um encontro com Jesus. A gente não olha mais para as pessoas como olhávamos antes do encontro com Jesus. Elas agora se tornaram sagradas para nós. Por isso que um homem que era violento, já não estende mais a mão para violentar a sua mulher. Um pai que é rude com os filhos, não consegue ser mais rude, ele é dócil com seus filhos. Filhos que são rebeldes aos pais, depois do encontro com Jesus, não conseguem ser mais rebeldes, porque eles olham os pais como instituição divina sobre a sua vida, como fator de bênção para a sua vida. O seu pai é uma bênção na sua vida. Um grande atestado de saúde espiritual é quando a gente é capaz de se relacionar com Jesus e descobrir que ele empurra a gente para perto do outro. Você leu comigo o texto? Lá no verso 10 agora entra na história um homem chamado Ananias. Ananias. O Saulo ficou cego por causa do encontro tão clarificador que teve com Jesus, não foi? Então o que provocou cegueira em Saulo foi o encontro com Jesus, não foi? Está aqui na Bíblia, não estou inventando. Também não estou forçando você a dar nenhuma resposta. Só pensando junto para a gente discorrer aqui no raciocínio. Então Jesus promoveu aquela cegueira naquele homem. E você leu comigo que ele ficou durante 3 dias cego, sem comer, sem beber. E certamente a gente pode aqui por inferência, não está no texto, mas podemos por inferência entender, que ele passou 3 dias profundamente refletindo naquele encontro que teve com Jesus. Ele saiu de Jerusalém intencionado a fazer alguma coisa, mas no meio do caminho, Jesus se interpôs, mostrou-se e revelou-se a ele de forma tão majestosa, que ao sol do meio-dia, o sol mais claro, ele brilhou de forma tão intensa que aquele homem ficou cego. E ouviu de Jesus a pergunta, qual foi a pergunta? Por que você me persegue? Mas ele não ficou cego? 3 dias. Permaneceu assim, refletindo, imagino eu, sobre aquele encontro e sobre as implicações daquele encontro na sua vida. Fazendo contas, talvez, do que ele deixaria para trás, sem nenhuma segurança do que ele teria pela frente. 3 dias. Jesus não poderia ter, ele mesmo, aparecido a Saulo, lá em Damasco, na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, ele mesmo ter ido lá e curado o Saulo? Podia ou não podia? Podia. Ele pode todas as coisas. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele introduz na história de Saulo, já nos primeiros dias da sua conversão, um componente humano para mostrar que a nossa relação com Jesus, ela se demonstra na relação uns com os outros. Ananias, você viu comigo, foi visitado por Jesus, Jesus falou com ele, falou, amigo, seguinte, você vai lá na rua direita, na casa do Judas, você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando. E na oração dele eu dei uma revelação a ele que envolve você, Ananias. Foi você que eu mostrei que ia até a casa, põe a mão sobre ele, impunha as mãos sobre ele, e quando você orava, eu o curava. Você orava, eu o curava. É uma parceria nossa em favor do Saulo. E você viu as argumentações. Senhor, eu sei da fama desse cara, ele está vindo aqui com intenções más, eu estou no radar dele, o senhor vai me pôr na rota do crime? Em outras palavras, Jesus falou, fica tranquilo, Ananias. Ele vai aprender a sofrer muito por causa do meu nome. Fica tranquilo. E esse argumento fez bem para o Ananias. Parou a conversa, quando ele soube que Saulo ia ser punido, ele falou, então eu vou. E ele foi. E vejam, quando ele chega na casa, a primeira providência que ele tem é dizer assim, Saulo, irmão. Saulo, agora você é um irmão. Talvez em outras palavras, Saulo, eu te olhava como inimigo. Mas por causa de Jesus que te encontrou no caminho e falou comigo, os meus olhos foram abertos e eu consigo enxergar em você um irmão. Que milagre, irmãos.
Quando a gente é capaz de olhar uns para os outros, dá uma olhadinha para alguém que está pertinho de você, à direita e à esquerda. Dá uma olhada bem aí. Faz um registro visual. Talvez você esteja perto de alguém que você nunca viu na vida. É a primeira vez. E sabe qual é a revelação de Jesus para mim e para você nessa noite? Essa pessoa que você teve agora um contato visual é um irmão. É uma irmã. Deve ser alvo do meu e do seu serviço. Alvo do meu e do seu favor. Alvo do meu e do seu carinho, compaixão. É um irmão. Não é um inimigo. Quanto mais perto de Jesus, mais perto de Jesus nós queremos estar. Por isso, irmãos, que assim, de alguma forma, e eu quero falar isso com muito carinho a vocês, eu sei porque foi uma luta minha nos meus primeiros dias aqui nessa comunidade, eu não me enxergava no nível do pertencimento. Eu tinha alguns traumas sociais, eu venho de periferia, e periferia pesada. Eu venho de lugares onde disputa por espaço, por território e por importância era muito ferrenha. Eu venho de favela. Até os meus 20 anos de idade eu vivi num contexto em que eu fui forjado para sempre olhar o outro como um atrapalho, como um inimigo em potencial. Eu fui forjado para desvalorizar as pessoas e fiz isso por muitos anos na minha vida. Eu não tinha consciência da dignidade humana. Vi, fiz e falei coisas das quais eu me arrependo profundamente e algumas delas eu não tenho nem coragem de falar com ninguém. Talvez eu morra com elas no meu coração e confessadas a Jesus. Eu sei que quando você chega num ambiente como esse e se vê como alguém tóxico, como eu era, pirado, só para dar um testemunho um pouco mais tranquilo, cada encontro que eu vinha aqui de jovens aos sábados, eu me apaixonava por uma menina nova. Volúvel, porque eu nunca tinha visto tanta gente bonita como na igreja. Homens e mulheres, então, volúvel. Vim de uma vida desregrada. Então eu ficava aqui olhando, estava aqui, música rolando, eu olhando assim, né? Procurando. Malandro. Mas Jesus falou comigo. Primeiro versículo que eu decorei na vida, Jó 31:1. Fiz um acordo com os meus olhos. Eu não vou olhar impuramente para as minhas irmãs. Lembro de cabeça. Saía daqui maluco esse versículo falando comigo, Paulinho, falando. Mas aí quando eu tive um encontro com Jesus, passei a olhar como irmãs e não como potenciais namoradas. Não como um harém de Jesus. Estou dizendo isso porque eu cheguei pirado aqui na igreja. Em todas as áreas da minha vida, emocionalmente, psicologicamente, socialmente, financeiramente, eu cheguei aqui detonado. Então não queria ter contato porque eu achava que todo mundo era anjo na igreja. Então se eu chegasse perto de alguém, a pessoa ia ser contaminada pelas minhas sujidades. Eu não me sentia digno nem de sentar no banco aqui e ouvir o evangelho. Tinha vergonha de mim mesmo. Tinha vergonha de manifestar numa célula. Que eu falava mais palavrão do que palavras. E aí quando eu me sentia muito animado numa célula, eu abria um palavrão com uma interjeição. E sabe, já disse isso outras vezes. Foi Jesus que me alcançou, mas a célula fez um pacto na minha vida. As pessoas quando me viam me manifestando com aquela natureza má e perversa ainda, elas nunca me julgaram. Nunca. Falava palavrão, falava besteira. Eles olhavam para mim assim e diziam, você é amado. E eu vou dizer para vocês que no meu coração eu tinha intenção de às vezes falava propositalmente, eu não sabia que era uma ação do diabo na minha vida. Mas às vezes eu falava coisas para eles brigarem comigo, para eu ter uma desculpa para não voltar mais. Porque eu não queria sentar nesses bancos. Pelo menos na minha mente, mas no meu coração eu queria. Então eu sei que eventualmente, vou mexer no assunto aqui, falei tudo isso para falar agora com você. Posso? Já me expus mesmo, agora eu vou expor você talvez. Posso fazer isso? Com amor e liberdade? Eu fico ali do lado, estava vendo o Eliel quando ele pediu para a gente dar as mãos uns aos outros. Amigos, quanto receio de fazer isso, hein? Eu não sei se eventualmente é uma questão que você é uma pessoa reservada e respeito isso. Respeito profundamente. Ou você tem alguma coisa que do ponto de vista clínico, médico, está bem definido essas questões, está tudo bem se for o caso, está tudo bem. A questão dos atípicos, tem.
e nós precisamos tratar com muito cuidado os atípicos na igreja. E às vezes essa questão do atípico é essa coisa de pegar, e está tudo bem. Mas isso é uma minoria, que deve ser muito bem definida, no sentido de cuidado e carinho da nossa parte, mas a grande maioria de nós não tem nenhuma tipicidade nesse aspecto. O que a gente tem é um negócio chamado, talvez, ojeriza. A gente só quer falar com gente que a gente conhece. A gente está desconfiado o tempo todo de tudo e de todos. E, em certa medida, é importante. Mas deixa eu dizer para vocês, amigos, irmãos e irmãs, nós estamos num ambiente onde o Espírito Santo de Deus age. Onde o Espírito Santo de Deus pode dar para você um discernimento espiritual. De alguém que está do seu lado, você nunca viu, e alguém que está mal intencionado, se estiver entre nós aqui, o Espírito Santo vai tratar com você. Mas do que depender de nós, nós vamos dar a mão e dizer assim, irmão, irmã, em nós impera o espírito de Ananias, Saulo, irmão. Em nós não impera o espírito de Caim. Quem sou eu para guardar o meu irmão? Eu sou o cuidador? Uma resposta desbocada, não. A gente pode, de alguma forma, tomar bastante cuidado, contar com o discernimento espiritual, mas, por favor, nós somos muito tímidos para dar a mão para o outro aqui, e eventualmente até se conhece. Começa a orar aqui no microfone, se a pessoa que está no microfone parar de orar, Fabiana, o que acontece? Paramos também. O que é isso, irmãos? Está falta de discernimento da nossa parte, de que quem está do nosso lado é um irmão. E vou dizer para você o que já aconteceu comigo. Eu já fui alvo e já fui instrumento de Deus nesse aspecto. Tomei a mão de alguém que orou por mim e me abençoou tanto. Me abençoou mais do que a mensagem em si. Não tem nenhuma heresia, eu vou dizer para vocês aqui não. Pessoa que tomou minha mão e orou por mim, Deus deu para ela um discernimento, uma oração assertiva, deu para ela uma revelação do que estava acontecendo na minha vida, uma palavra de fé para o meu coração. Alguém que tocou a minha mão, eu não sei nem o nome. E eventualmente eu recebo testemunhos de pessoas que me escrevem no Instagram, ou me dão na mão e dizem assim, pastor, tal dia você orou por mim e Deus operou na minha vida. Glória a Deus! Essa dinâmica só dá entre irmãos, aonde há amor, há milagres. Então, por favor, quando você olhar para alguém aqui, voltar para o culto domingo que vem, venha nessa perspectiva que você vai sentar perto de alguém que é um irmão. Se não for ainda de fato, pode ser transformado no irmão pela sua oração, pelo teu carinho, pelo teu olhar para a pessoa. Tem gente que é assim, né? Abençoa a gente só de olhar. Estou vendo algum de vocês aqui, enquanto eu estou pregando, você está sorrindo desde o início. Não sabe o bem que isso faz para a minha alma. Porque eventualmente eu faço ofertório, tem gente que fica assim para mim o tempo todo no ofertório. Aliás, quando comecei a pregar aqui, pensou que eu ia fazer um segundo ofertório. Não fiz. Ha! Mas como abençoa um olhar, como abençoa um sorriso. Irmãos, há milagres num abraço. Há testemunhos em profusão de gente que foi abençoada e até curada por um abraço. Ou seja, quem está perto de você é um irmão. Ou seja, em outras palavras, duplicando, você pode ser uma bênção na vida de alguém. Venha preparado com essa mentalidade para o culto. Eu não vou ao culto para ver o que Deus vai fazer. Eu vou ao culto para ser uma bênção nas mãos de Deus na vida de alguém. Venha preparado assim, inclusive com o seu bolso. Deus pode dizer para você dar um dinheiro para alguém. Quer ver? Quantos aqui já tiveram a experiência de Jesus mandar você dar um dinheiro para alguém? Eu já tive. E não é porque estava sobrando, não é verdade? Jesus já me mandou dar dinheiro para alguém no momento de aperto financeiro. Me lembro quando a gente foi casar em 2009, a Débora foi ao banheiro, talvez por causa dessas histórias malucas. Eu vou sofrer em casa. A gente estava casando, processo de casamento, já na reta final, casamos em julho. Julho agora a gente faz 15 anos de casados. A gente estava na reta final, 2008 para 2009, aquela coisa toda, e assim, quem está para casar sabe, a gente não vai ter dinheiro para nada. O orçamento nunca dá para fazer frente aos desafios. E lá num determinado momento, Jesus mandou-nos ir na direção de uma família, pegar um dinheiro expressivo que a gente tinha para fazer as coisas do casamento e doar para aquela pessoa. Não tinha promessa embutida. Fizemos, abençoamos, celebramos a obediência a Jesus. E vocês, talvez os que casaram assim como eu, não tive patrocínio dos pais, a gente foi surpreendido que o dinheiro não só deu para a gente fazer tudo que a gente queria, e mais, como sobrou. É assim que Deus faz. Quando a gente responde a Deus com generosidade aos irmãos, nós estamos mais perto de Jesus. E quanto mais perto de Jesus, mais perto uns dos outros. Então venha ao culto, venha para o culto de celebração, na perspectiva de que Deus pode usar você.
para um abraço, para um sorriso, para uma palavra, para uma disposição financeira, para alguma coisa, Deus pode usar você. Essa não é a prerrogativa de quem sobe ao púlpito com o microfone. Todos nós podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Diga aleluia. Quantos querem ser uma bênção maior nas mãos de Deus? Cuidado que hoje mesmo Ele pode falar com você. Você fazer uma coisa que vai custar muito para você no momento, mas vai ser uma bênção para a tua vida. A gente aprende com Saulo. Que nós podemos abençoar as pessoas. Quanto mais perto de Jesus, mais perto uns dos outros. E caminhando para o fim, pedi para o meu amigo do piano já me acompanhar aqui e a banda já ficar aí de sobreaviso. Qual é a pergunta central desse texto que lemos de Atos 9, do 1 ao 19? Qual é a pergunta? Qual era a pergunta que Deus dirigiu a Saulo? Porque você me persegue. Atos capítulo 8, verso número 3 diz que Saulo não queria causar constrangimento à igreja, ou desconforto. Saulo queria destruir a igreja de Deus. E você sabe, mas é importante reforçar, que igreja não é esse prédio. O que é esse prédio? Prédio, onde reúne-se a igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo vai trazer-nos uma revelação no Novo Testamento extraordinária sobre o que é a igreja de Jesus. Colossenses 1, 24 diz que a igreja de Jesus, a igreja é o corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Nenhum de nós é igreja individualmente. As escrituras afirmam, é o mesmo apóstolo Paulo ensinando a igreja em Coríntios, que a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é formado de muitos membros interdependentes. Ou seja, nós estamos funcionando no mesmo corpo, tendo Cristo como o cabeça, mas cada um de nós é um membro no corpo de Cristo. E eu me converti à luz de uma das perguntas chamada: qual é o seu lugar no corpo? Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você na gloriosa igreja de Jesus? Qual é o seu papel na igreja de Jesus? Qual é a sua função? Essa resposta não é o pastor Ronaldo que dá a nós. Nós é que damos ao pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, qual é o meu papel nessa igreja? Meu papel é cooperar de alguma forma. Porque não dá para ser igreja de Jesus, membro do corpo de Jesus, sem responsabilidade, sem envolvimento. Estava minha esposa que chegou às 18 horas para atender uma moça que está por aqui me ouvindo agora, e ela me contando da alegria que foi a conversa com você, moça, que não precisa nem se manifestar. E lá pela Santa ela estava me dizendo: olha, envolva-se mais com a igreja de Jesus. Envolva-se mais, envolva-se mais. O verbo mais abençoado na igreja, no corpo de Cristo, é envolver-se. Envolva-se no corpo de Cristo. Não se limite a participar dos cultos dominicais, seja pela manhã ou à noite, vir participar, celebrar, fazer tudo da liturgia do culto e ir para sua casa e viver a sua vidinha. Não faça isso. Pessoas convertidas se envolvem. Poucos dias depois, esse mesmo apóstolo Paulo, você continua na sequência no capítulo 10, vai dizer que ele foi encontrado entre os discípulos de Jesus em Damasco, e ele estava no templo pregando, ou seja, ele com poucos dias de conversão, ele já estava cooperando com o evangelho. Como tem gente que às vezes frequenta igreja, batiza-se, está 2, 3 anos na igreja, fica dizendo assim: eu ainda sou muito novo para responder ao chamado, eu ainda estou muito novo e cru na fé para fazer alguma coisa. Envolva-se. Crescimento envolve você pertencer, fazer parte profunda. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é o seu lugar na igreja de Jesus? Qual é a sua participação? O que a igreja pode esperar de você para o todo, para o corpo? Envolva-se. E a pergunta para a gente refletir é a seguinte: pastor, eu nunca persegui a igreja de Jesus. Eu nunca entrei com uma bazuca na igreja e parei o culto. Eu nunca fui numa casa, numa célula e parei com tudo lá e acabou. Não. É claro, a gente não fez isso. E potencialmente nunca faremos. Aí você pode dizer: então está tranquilo comigo, esse assunto é com o Saulo. Porque você pode tirar o verbo perseguir, que talvez seja mesmo a coisa mais superlativa, mais agressiva, mas nós podemos agredir a igreja de Jesus. Nós podemos ofender o corpo de Cristo. Sabe quando? Quando a gente ignora uns aos outros. Quando a gente desvaloriza uns aos outros. Quando a gente negligencia necessidades que a gente conhece uns dos outros, dizendo: Senhor, faz lá alguma coisa, quando a gente tem condições de fazer. Isso é pecado. Pode não ser perseguição, mas é pecado. É desvalorização.
é uma forma de desprezar. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, capítulo de número 11, aquele conhecido capítulo que fala da ceia do Senhor, lá pelo verso 20 em diante, ele vai dizer o seguinte: olha, nisso que vou falar a vocês agora, uma igreja extremamente espiritual, cheia de dons, ele diz: olha, o que vou falar a vocês agora, eu não elogio vocês, porque eu tenho sabido por informações que quando vocês se reúnem para tomar a ceia, não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Vocês estão desprezando a igreja de Deus. Vocês estão odiando a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Porque vocês saem desse encontro da ceia, chamada ceia do Senhor. Alguns de vocês saem com a barriga bem cheia, embriagados, enquanto alguns voltam para casa sem ter nada para comer. E talvez você não saiba, a ceia naquele tempo, nas casas, elas não eram feitas como a gente faz aqui, com aquele kitzinho que a gente pega aqui na porta e toma junto. Não era assim. Cada família, cada pessoa trazia o que tinha, e quem não tinha vinha para o culto com a expectativa de que quem tinha mais repartisse com quem tinha menos. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês desprezam a igreja de Deus quando vocês ignoram a necessidade uns dos outros. Vocês estão tomando a sua própria ceia e não é a ceia do Senhor. Vocês não esperam uns pelos outros. Vocês não têm cuidado uns com os outros. É verdade que a gente pode não perseguir a igreja de Jesus, mas se a gente não tomar cuidado, nós podemos desvalorizar a igreja de Jesus. Isso é sério. Isso é tão pecado quanto perseguir. Quando a gente ignora uns aos outros. Quando a gente, de alguma forma, não quer nem perguntar o nome um do outro. E olha, isso aqui não é nem uma questão espiritual, é uma questão de... tomar cuidado com as palavras, porque eu não quero agredir você. É questão só de educação. Perguntar o nome. Qual o seu nome? Que dificuldade as pessoas têm de fazer isso? Quando fazemos isso, nós estamos ignorando a pessoa, desprezando a pessoa. E isso é tão pecado quanto perseguir a igreja de Jesus. E termino dizendo que a gente pode não perseguir a igreja de Jesus, mas nós podemos relativizar a igreja de Jesus. 2 minutos e eu concluo a mensagem, para a gente orar. Relativizar a igreja de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Diga comigo, a igreja é? Abre algum precedente nesta fala bíblica de Colossenses 1:24 para a gente interpretar a igreja de Jesus diferente do corpo de Cristo? Não. Agora pensa num corpo físico, biológico. Você já viu a igreja deixou seu braço em casa? Claro que não. Nem o teu, você traz tudo. É inteiro. Não tem como relativizar isso. É absoluto. A igreja de Jesus é absoluta. Ela é plena. Como estava lembrando Eliel, esse ajuntamento nosso aqui, irmãos, é uma coisa maravilhosa, extraordinária. Isso que estamos fazendo aqui nesse prédio, nessa noite, como fazemos todos os domingos, é extraordinariamente espiritual. Não é encontro social de entretenimento, de palestra, não. É encontro da família de Deus, do corpo de Cristo, para celebração e culto ao Senhor que nos salvou, que nos regenerou e fez de nós novas criaturas e irmãos uns dos outros. Não há espaço para relativização nisso. Quanta gente relativizando encontro, escolhendo encontro que vai, quem vai pregar, qual é a série, se vai ser bem no horário do jogo do meu time, relativização. Muita gente perdendo a bênção de congregar por coisas chamadas relativas, frequentando de vez em quando, de qualquer jeito. Sai de casa para vir, vem como espectador. Isso é relativizar. Isso não vai ser bênção para mim e para a tua vida. Deus não recebe culto de gente assim, inconstante, uma hora tá, outra hora não tá. Isso é relativizar. Quanta gente relativizando, por exemplo, e aqui termina e encerro com 40 segundos. As células da nossa comunidade são uma bênção. A despeito das experiências que você pode ter tido aqui ou fora daqui, eu respeito muito experiências traumáticas que pessoas tiveram de relacionamento em células. Mas isso não define as células. As células são uma bênção. Célula é lugar de pastoreio mútuo. Célula é lugar da gente aprofundar as nossas raízes umas nas outras. Célula é lugar da gente aprender a conviver bem uns com os outros. Célula é lugar da gente se estimular uns aos outros. Célula é lugar da gente praticar os mandamentos recíprocos uns aos outros. Célula é lugar da gente ser preparado para a obra do ministério. Célula é lugar de bênção, de segurança. É lugar de proteção, de acolhimento. Célula é uma bênção. O único que está desconvidado de uma célula é o diabo, porque ele não suporta a comunhão de amor. Ele trabalha o tempo todo para nos lançar para longe um do outro, ideias, ideologias. Nada pode nos separar do amor de Cristo e do amor uns dos outros. Célula é uma bênção.
E quanta gente relativizando isso. Mas pastor, eu vou para o céu se eu frequentar só os domingos? Eu não sei. Talvez sim, eu estou mais propenso a dizer que sim. Mas se você não frequenta uma célula pelos motivos que você tiver argumentos, você está perdendo muito. Célula é uma bênção. Eu disse para você de forma fragmentada, mas eu sou resultado do amor das pessoas numa célula. Só vir aos domingos não me sustentaria. Eu não estaria aqui, eu não suportaria. Eu cheguei no limite de nem estar aqui nessa comunidade. Eu fui alcançado pela graça de Deus, mas eu fui consolidado pelos irmãos nas células. Anônimos que são heróis na minha vida. Gente que eu tenho no registro. Gente que teve paciência comigo, sentou comigo, foi atrás de mim. Aguentou as minhas chatices, as minhas loucuras. Tiveram paciência, me discipularam, trabalharam comigo. E está aí um motivo para você estar numa célula. Se você não está numa célula, você não é discípulo de Jesus. Porque é na célula que nós fazemos e recebemos discipulado. Se você não está numa célula, você está perdendo a oportunidade de ser um discípulo de Jesus em processo de transformação. Minha recomendação de amor: reconsidere o que você pensa sobre igreja. E particularmente, reconsidere o que você pensa sobre célula. Você pode estar no caminho errado como estava o apóstolo Saulo. Como estava Saulo ainda, não era nem apóstolo. Você pode estar perdendo a bênção de congregar numa célula. Perdendo os benefícios de estar numa célula. Perdendo a bênção de fazer profundos relacionamentos com os de Jesus. Não se limite a estar com Jesus. É bênção, é principal, é primário. Mas estar com os de Jesus é bênção também.